Olá, doutores! Olá, doutora! Vamos para o nosso último destino dessa primeira etapa da turnê DG. Por que o último destino? Porque agora nós vamos concentrar também em locais que nós estamos retornando os atendimentos, né? Onde que os dentistas estão retornando para a gente também. Essa vai ser a segunda etapa, para a gente poder entender como que está sendo essa recuperação da odontologia, né? Então hoje nós vamos para a Espanha. Espanha que é um país que sofreu e está sofrendo muito, né? Com esse bendito vírus, né? A Covid-19 lá pegou pesado. Eu tenho alguns números aqui um pouco até assustador, mas não é isso que também a gente quer concentrar, né? Vamos conhecer também um pouco da cultura da odontologia por lá, como que faz para ser um dentista na Espanha, né? Só aguardando aqui o doutor Ricardo Recena, ele já acabou de entrar aí, ó. Só solicitar aí, Ricardo, ó, Recena, né? Recena, solicita aí para participar, para a gente já começar a bater esse papo que tá bem legal, essa turnê, esse intercâmbio, né? Dando para a gente compartilhar bastante, conhecer novas culturas, né, de dentistas brasileiros fora do país e também tranquiliza um pouco a gente, conforta essa questão da quarentena, né? A gente acaba percebendo que todo mundo teve que fazer, então por que não, né, a gente respeitar essa situação, né? Ó, o Ricardo aí, grande Ricardo. Olha, a Cristina. Vamos ver se o Recena solicitou. Vamos lá para... Nós viajamos, hein? Depois eu vou fazer um levantamento para onde que a gente foi, quantos quilômetros nós percorremos. Fala, doutor! Como é que Tudo você tá, bem? Guilherme? Tudo bem, Eu, cara? eu tô ótimo, Lizinho aqui também. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô te Tô, ouvindo tô, bem. tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Grande Ricardo Recena, como é que tá essa Espanha aí, meu amigo? Cortou um pouquinho, Guilherme. Como é que tá essa Espanha aí? Fala pra gente. Cara, Aonde que você, tá aonde que você complicado. está? Eu tô em Málaga, no sul da Uhum. Espanha, né? Tô em Málaga, bem no Legal. sul da Espanha. A situação aqui tá tudo parado economicamente. É, a moçada mantém o ânimo ainda, então ainda no fim, pelo menos o que é o povo mesmo tá animado e com ganas, com vontade de enfrentar o bicho, né? Mas Ah, bom. foi uma mudança bem rápida e pegou de surpresa muita gente, né? Sim, mas a peteca ainda não deixou. O pessoal não deixou a Não, não, peteca não. cair ainda não. Não, a peteca Agora, não caiu não e vai manter assim. E eu estou numa parte da isso. Espanha onde a turma tem, tem bom caráter e tudo, então no fim acho que a turma está respeitando bem também as recomendações e no fim eu acho que nós vamos passar por essa aí. Vai sim, vai sim. Agora conta pra gente aqui, eu só tô colocando o título aqui. Conta pra gente, Recena, como que, de onde que você é, onde que você estudou? Cara, eu sou de São Paulo, eu estudei na Metodista, fiz Uhum. faculdade na Metodista. Antes de fazer a faculdade de odonto, eu fiz em São Paulo, me formei como protético e, e fui viajar para os Estados Unidos para fazer um estágio e trabalhar no laboratório. Chegou lá no laboratório, eu ficava mais tempo dentro da clínica do que no laboratório. Então voltei e aí entrei na Metodista. E fiz Metodista, terminei no ano 2002. Depois fiz uma especialização na PCD, uma especialização de prótese com Eduardo Miyashita, fantástica equipe, Dudu. E depois 2 aninhos, aí eu vim para a Espanha. Aí abandonei o Brasil e vim para a Espanha. Mas por quê? Como é que você foi parar na Espanha? Qual que foi Cara, esse eu acabei vindo caminho? porque eu sempre fui um cara inquieto, né? De querer um pouco investigar um pouco outro estilo de vida. Então, no fim, eu vivia em São Paulo, passava muito tempo em trânsito, tinha uma qualidade de vida legal, mas tinha coisa que eu não gostava.
essa história de violência muito próxima e tudo, não gostava muito. E descobri que tinha uma tia, meu pai é de nacionalidade espanhola, Uhum, descobri que tinha uma tia em Santander, no norte da Espanha, uhum. liguei para ela e fui para lá. Fui para lá. E o destino te jogou em Málaga? Eu comecei a trabalhar primeiro quando eu cheguei em Santander, trabalhei primeiro num restaurante para poder aprender o espanhol e para poder também dar tempo de conseguir fazer a transferência do diploma. A transferência do diploma eu tentei fazer desde o Brasil, mas é muito complicado, porque você tem que ter tempo, tem que ter o idioma bem dominado, tem que estudar muito, e eu não tinha tempo porque eu trabalhava. Então vim para cá, aí fui para um restaurante para trabalhar num restaurante, uma oportunidade de trabalhar num restaurante. Entrei num restaurante em 6 meses, conheci a cidade inteira, falava espanhol. Então no fim aí me ajudou muito para poder sacar os estudos e poder aprovar passar nas provas, né, de homologação É, da validação do diploma daqui. As provas são complicadas, mas aí me ajudou muito também. e aí é só prova que tem que fazer, né, para validar. De, A carga horária é aceita. A carga horária, você vê só, né, Guilherme, que a carga horária da Metodista, quando eu fiz, eram 5 anos, tinha uma carga horária boa. Só que como o programa é muito Uhum. diferente, você tem que fazer muitas provas quando chega aqui. Eu tive que fazer 13 provas, tive que fazer prova de pediatria, tive que fazer prova de radiologia geral, é, tive que fazer um monte de coisa que aí no Brasil a gente não tem na carreira de dentista, eu tive que fazer aqui. Mas eu acho que você vem com vontade e pega direito com vontade, dá para fazer. Tenho muito, eu logo Dá para depois disso fazer. eu montei um grupo. Quando eu comecei a estudar, eu não conseguia material, né, cara? Não conseguia material para estudar. Então eu montei um grupo, não sei se você lembra da época do Orkut. Antes, Sim, então, montei um grupo no Orkut lembro, que lembro. era Fazer, brasileiros na fez uma Espanha. comunidade. Fiz uma comunidade, brasileiros na Espanha querendo homologar. E, cara, eu tive a sorte de que em 2 semanas eu conheci um monte de gente que estava homologando, nós começamos a trocar resumo, um monte de coisa. Fiz uma pilha que quase tocava, chegava quase no teto, mas era tudo de resume, de resumo de prova, dica de como fazer, de como não fazer. E aí, 2 anos eu meti a cabeça para estudar e passei, cara. Então, no fim, eu acho que se vem com vontade, tem espaço ainda para. Tá cada vez mais difícil, mas eu acho Então, que tem espaço para quem tem vontade. sim. Se você gastou 2 anos para conseguir essa validação do título aí, então. 2 anos. Comecei antes, quando eu cheguei aqui, trabalhei 6 meses como garçom num restaurante e depois me meti num laboratório de prótese, 3 meses, e do laboratório de prótese conheci um dono de uma clínica e fui trabalhar como higienista nessa clínica. Então já entrei na profissão, pelo menos estava dentro. Enquanto eu estava homologando, eu estava trabalhando já na profissão como higienista, mas pelo menos estava perto da cadeira, não estava longe, né? Uhum. E aí, 2 anos eu Sim, demorei para sim, poder legal. passar em todas as provas. Bacana, bacana. E não deve ter sido nada fácil, porque para largar a mão do Brasil, você já tinha 2 anos de formado, né? Quando saiu do Brasil, para começar literalmente do zero na Espanha. E ainda tem que trabalhar em outro segmento, sendo garçom, e até isso demonstra força de vontade para o seu objetivo, né? Sim. É bem surpreendente isso, porque as pessoas acham que é fácil, né? Que é só chegar, faz uma provinha, estuda um pouquinho, tem todo um contexto por trás disso, né? Uma pergunta, Sim. Recena, é, qual que é a peculiaridade da odontologia aí na Espanha? Questão se é valorizada, se é uma profissão respeitada, para quem já trabalhou no Brasil, o que você consegue perceber de diferença entre Brasil e Espanha quanto à odontologia? Quanto à odontologia, aconteceu uma coisa aqui comigo, Guilherme, que quando eu vim para cá, muita gente falava para mim aí do Brasil, falava,
Pô, cara, mas você vai para Espanha, o nível de odontologia lá é super baixo, a odontologia do Brasil é nota 10, não sei o quê. Como é que você vai para Espanha e tal, que o nível de odontologia lá é baixo, né? Me falaram. Então, eu mesmo assim, acabei vindo, quando chegou aqui, é, eu não sei se foi sorte minha, mas eu comecei a conhecer um grupo de dentistas super forte, cara, bem informado, é, sabe, um grupo de dentistas super bom. E eu falei, caramba, não bate comigo essa referência que tinham me falado, né? E aí depois, agora, da experiência que eu tive, eu levo 15 anos aqui na Espanha. Eu percebi uma coisa, Guilherme, que no fim, eu acho que aqui termina sendo um pouco igual como aí. Tem dentista muito bom, muito dentista muito bom, mas também tem muito dentista muito ruim. Uhum. E na verdade, eu acompanho bastante a odontologia no Brasil. É, tem um monte de brasileiro que vem para cada curso, tem um monte de cara fera daí. Acompanho muito a odontologia brasileira como está e tem um nível impressionante. Só que é, também já encontrei gente vindo daí para cá que eu falo, esse cara não dá para avisar que é brasileiro. Então, no fim, eu acho que é parecido, nesse sentido é parecido. No conceito é, por exemplo, de evolução, acho que agora é difícil ter muita diferença, cara, porque no fim está muito conectado tudo com a internet, com muita proximidade. Você vê uma técnica que vocês avançam aí no Brasil, rapidamente as Sim. pessoas daí vêm para cá para formar os caras daqui vão para aí, então eu acho que o que tem que fazer, e na verdade foi uma coisa que eu fiz nesses 15 anos, foi buscar, procurar um grupo para se estabelecer, né? Então, no fim, eu acho que isso você tem que fazer, você tem que procurar um grupo. Te acompanho um pouco pelo Instagram também e vejo que você, por exemplo, é um cara que faz parte de um bom grupo odontológico, né? Então, se eu te fizer talvez essa pergunta, você também talvez me responderá, mas aqui no Brasil tem cara muito bom, mas tem uns caras também que são Bem tranqueira bem tranqueiro. que não ajuda, E, não colabora, cara, né? e aqui, na verdade, o nível da odontologia eu acho que é bastante alto se você estiver no grupo certo. Se Uhum. você se meter com gente errada, você vai ter desgosto, né? Isso é para todo mundo. E a relação com o paciente, né? O paciente aí valoriza, respeita o profissional tão quanto no Brasil, ou você percebe que a odontologia aí ela é mais respeitada na ótica do paciente? Não, eu acho que no fim, ó, nos últimos tempos, dividiu muito a odontologia aqui, porque no fim, é, 10 anos atrás, quando eu cheguei, você não via clínicas é, tipo franquias tirando o preço, colocando o preço lá embaixo, né? Sim que é verdade que 15 anos atrás, quando eu cheguei, também o conceito de estética aqui era diferente. Há 15 anos atrás, você olhava, por exemplo, um noticiário e você via um repórter na TV sem um pré-molar, né? Isso no Brasil eu não via, jamais, isso É. é uma coisa impensável no Brasil, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o conceito de estética corporal e facial aí é mais forte. Aqui agora já está forte também, mas a valorização pelo culto ao corpo, pelo culto à estética, é maior no Brasil. Aqui Uhum. tem um. É, o europeu ele é muito funcional, né? Ele quer só que resolve o problema. Se fizer uma extração Sim, para ele não estar incomodando, alguns, né? sim, sim. É, Tem uma parte da população que é, já vai dando valor a essa. Mas eu acho que aqui você tem que trabalhar mais buscando esse tipo de paciente, né? Buscando esse tipo de paciente. Eu, graças a Deus, na clínica, é, minha, acho que até mais por causa da minha especialização, eu tenho um contato com um paciente que é um nível bastante bom, um paciente que valora a odontologia de uma maneira boa, respeita as decisões do dentista, então, mas não é o 100% da odontologia aqui. Tem muita gente também que, para poder trabalhar, tem que colocar os preços lá embaixo e uhum. tem que fazer tratamentos, às vezes, não adequados para poder é, conseguir aceitar, fazer a aceitação dos tratamentos, né? E, no fim, graças a E, Deus aqui, com bastante trabalho, mas graças a Deus o grupo que eu tenho de pacientes e de profissionais perto é bastante bom. e seguradora, convênio, está dominando o mercado aí ou não está atrapalhando tanto?
Aqui teve uma fase da odontologia 6 anos atrás, mais ou menos, que começou a estourar um pouco parte de franquias e parte de seguros, né? Então, no fim, a decisão dos profissionais aqui teve que ser ou você trabalhava com seguro ou você tentava manter uma linha mais especializada, de uma odontologia mais especializada, com um trato com cuidado mais especial, com um produto mais exclusivo, para poder diferenciar desse mercado. Quem fez essa escolha por exclusividade, no fim, foi chegando mais perto desses pacientes e se separando um pouco da parte de convênio. É difícil você ter agora aqui uma clínica que você tenha a mistura desses mundos, né? Do paciente mais exclusivo e também veja convênio. Talvez, no fim, no Brasil, eu, pelo menos quando estava, eu acho que a filosofia até que eu seguia aí era, não, aqui eu vejo convênio, atendo convênio, mas também atendo paciente fora do convênio, né? Sim. E aqui é mais difícil ver isso, né? Ou você segue uma linha de atendimentos que você depende de uma relação de trabalho mais baixa, mais mercantil mesmo, né? Buscando um pouco mais preço, mais essas coisas, ou tentar diferenciar por qualidade, né? Mas não tem muito clínica que ele jogue nos dois terrenos, né? Uma joga em um Sim. e outra joga no outro. Tem um pouco de diferença nesse sentido, tem um pouco de diferença, né? Aqui no Brasil que a gente consegue, é mais comum ver essa mescla, né? Teve uma pergunta aí, eu já sei a resposta, mas fala pro pessoal, você trabalha com o sistema CAD/CAM aí? Trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu sempre gostei da prótese, sempre gostei do mundo digital, sempre gostei do mundo protético, uma vez que eu passei pela prótese antes Sim, de, sim. de entrar na odontologia. E chegando aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar em clínicas bastante fortes na parte de equipamento, e então eu investi também, pela minha parte, muito tempo em curso e formação em odontologia digital. E faz 2 anos que eu sou opinion leader da Trishape, e isso no fim também me ajudou muito a evoluir nesse mercado da parte digital. É, Uhum. antes, o mercado digital aqui da odontologia, Guilherme, pra você ter uma ideia, antes a gente falava, faz 4 anos mais ou menos, a gente falava só de restaurações unitárias, o chairside a gente falava só Uhum. de poucas peças, né? Poucas possibilidades também, Poucas né? possibilidades. É. E agora, na verdade, cara, isso mudou completamente, né? Eu, por exemplo, o meu fluxo na clínica de trabalho é 100% digital, 100%, quer dizer, Fresadora tanto sua é qual? nós temos uma Vilan, o problema é que aqui você não pode ter fresadora na clínica, você Ah, tem que é? ter num laboratório, né? Você não pode ter uma fresadora na clínica, você pode ter aqui a tipo uma série que façam peças individuais. Você não consegue ter uma e fazer produção de peças grandes. Até que se Uhum. você estiver fazendo reabilitação com fresador na clínica, você pode ter problema porque não é legal aqui. Então, Uhum. você está obrigado a dar as mãos para um laboratório e poder fazer essa parceria. Quer dizer, você pode até fazer a parte de desenho, a parte de toda a parte de preparação e ter só a parte de fabricação. Quer dizer, a parte de CAM, a parte final, tem que ser feita no laboratório, Tem que ser salvo fora. com exceção de peças unitárias e, A e, XL da Cirona pode, então, no você consultório. tem que mudar a carcaça, ela tem que ter uma carcaça especial, porque eles fazem diferenciação da que tem para laboratório e da que tem para clínica. Mas se Uhum. você tem ela e estiver reabilitando o paciente boca inteira, eles Não vão te pôr pode também. problema. Então, no fim, Pois é. você pode ter, mas você não pode fazer muito ruído, você não pode fazer muito Diferente, barulho. mas por quê? Qual que é o argumento disso? Porque eu não O vejo argumento tanto foi que, no sentido. fim, quando começou essa parte da odontologia digital aqui, o, o colégio, né, a associação de protéticos foi rápida, então eles modificaram leis para que isso não fosse possível. Ah, tá. Então, tanto que você aqui, Guilherme, você não pode, como dentista, você não pode ter um laboratório no seu nome. Tá? Você não Uhum. pode ter um laboratório tipo Eu ia me Guilherme tem um lascar aí. laboratório e tem uma clínica, mesmo que seja fora.
ele tem que Eu ter uma tenho, outra pessoa. eu tenho os dois, eu tenho um laboratório e a clínica. Não, Uma e é relação. fundamental. Fundamental se você quer fazer um fluxo de trabalho rápido, digital, você tem que ter, Não, tem que ter. o meu lema é imediatismo. Eu gosto das coisas para ontem. E o fluxo digital é uma realidade elitizada aí ou não? Já é uma rotina de atendimento de todo o perfil de clínica, de paciente. Não, aqui é, tem os dois perfis, assim, tem o fluxo digital open source, tem muita gente que trabalha, software gratuito, impressoras de baixo custo, é, bem seja por FDM ou por outra tecnologia, mas impressoras de baixo custo e software gratuito. Tem bastante gente nessa linha. É, e a outra linha já são softwares de marca ou de linha mais fechada e com produção mais tipo de fresador, essas coisas. Tem as duas linhas. A linha mais forte daqui, eu acho que é a linha mais elitizada ainda, né? Porque no Hum, fim o conhecimento ainda até agora estava um pouco caro para pessoas poderem buscar essa informação e fazer de maneira open source. Você tem muito pouca gente porque são pessoas que foram buscar essa informação de pouquinho nos lugares, né? Então a formação aqui ainda era cara. Agora já está um pouco mais fácil, mais acessível. Então eu acho que uhum. a tendência do mercado agora, eu acho que cada vez abrir mais, né? Cada Sim, vez abrir sim. mais, porque já tem maneira de você estar dentro de um fluxo digital com máquinas muito baratas, né? Eu não sei aí como é que é, mas aqui, por exemplo, você consegue trabalhar com uma impressora, pode ser a N-Cubic, por exemplo, que é uma impressora que aqui custa 400 euros e você já consegue ter uma linha de fabricação, por exemplo, de guia para cirurgia, Cirurgia. de alguma prova de Placas. provisório, alguma plaquinha, você consegue ter alguma coisinha já. No fim, Bacana. os O nosso, o nosso scanners, custo aqui parte não de é tão CBCT, baratinho. de radiografia ainda eu acho que é caro aqui, mas você tem como entrar no fluxo digital não gastando muito, né? Eu não sei quanto Uhum. custa, e quanto custa no Brasil, por exemplo, um Tri-Shape, um Trios 4. Na verdade, o que eu tenho é da Cirona, né, o Omnicam. Mas, se eu não me engano, quem estiver assistindo a gente deve estar na faixa de uns 140 mil. Tá, Deve estar nessa faixa. A minha fresadora é a MCX5 da Cirona. Sabe qual é? sim, sim, sim. Então, com a fresadora e o scanner gasta de investimento no maquinário, fora estrutura, fica menos 400 mil. Tá. Né? Vamos É falar aí mais, uns 80 mil euros seria isso. é, é, Nessa um mesma pouco faixa mais, aí, né? um pouco mais caro aí, acho, um pouco mais caro aí do que aqui, mas eu acho que é É. parecido também aqui. Agora, por exemplo, se você pegar um fluxo é, de, de, de um bom scanner, por exemplo, que pode ser o Trichave, você vai gastar tem desde a configuração mais básica, que são 20 mil euros, até 40 mil euros, né? Uhum. O scanner. É. Vamos lá, vamos lá. Esse papo de digital, se a gente ficar batendo papo aqui, a gente vai para um outro caminho. Depois, numa outra oportunidade, a gente bate um papo disso, que isso, às vezes, para algumas pessoas, fica meio que um papo de ET, né? Mas é interessante, para o dentista que ainda menospreza o fluxo digital ou vê como uma realidade muito distante, eu aconselho a abrir os olhos, porque no instalar Não, de tem que. dedos, o Vai instalar de perder o barco, vai perder dedos o carro. porque eu trabalho em clínica, a minha clínica é padrão popular aqui no Brasil, tá, Recena? É, rotatividade, tudo, e eu tenho essa estrutura lá exatamente para agilidade. Muita gente aqui no Brasil associa odontologia digital como associa como para público de elite, e não é, tá? A gente fez uma live anteriormente com o Dr. Carlos Cordeiro, não sei se você conhece aqui de BH, excelente, o cara é fera pra caramba, para a gente explicar essa introdução, porque a odontologia digital, ela não é só para rico, não é só para quem atende rico, né? Mas vamos lá. Você O aumenta muito a nosso, sua a nossa, competitividade, né, cara? Você aumenta muito a sim, sim. ter, produzir. E outra coisa, É, o custo reduz bastante, né? O custo operacional cara, reduz muito, né? Tem esse ganho também. É, vamos entrar nesse assunto que está fervendo aí, que está
até chato já, que esse trem não passa logo, né? Como que foi esse boom aí da Covid-19, do coronavírus? Como tudo começou no seu consultório? Como você viu é, é, essa onda chegando até chegar ao ponto que teve que parar todo mundo? Conta aí pra gente como que foi. Cara, aqui no fim, quando não demorou muito tempo, né, Guilherme? Quando começou a se falar de que, ó, talvez a gente tenha que fechar, até fechar, quer dizer, talvez a gente tenha que parar um pouco, até parar, foi mais ou menos que foi uns 10, 15 dias, mais ou menos, desde que começou a falar, olha, aqui talvez a coisa fique ruim como na Itália, né? Sim que aconteceu uma coisa aqui, que no fim, já tinham bastante casos na Itália, já tinha o sinal de alerta de um país vizinho. Você imagina que daqui da Itália, cara, vendo as dimensões do Brasil, é nada, é como um bairro do lado, entendeu? A distância que Uhum. nós temos daqui para a Itália, se você for pegar um pouco da distância de habitantes que tem no meio aí de São Paulo até BH, no fim, são outras dimensões. É, Então a ué. gente tinha um país que é um país bem próximo nosso, falando, ó, vocês têm que mudar os hábitos, têm que fechar, têm que proteger, e a gente não deu muito ouvido. E quando de repente quiseram fazer conta, em Madrid já estava como uma praga, né? Então, no fim, a coisa expandiu bastante rápido, principalmente pelo tamanho da Espanha, que a Espanha é pequena. Então, no fim, quando apareceu a coisa em Madrid e falaram, ó, talvez aconteça, já estava acontecendo, entendeu? Então, pegou as pessoas de surpresa, né? Eu, por exemplo, cara, eu nunca pensei que fosse passar por uma situação dessa. Eu não pensei nem que fosse permitido alguém falar para você, você está proibido sair de casa. Porque agora eu estou tendo o pedido de ficar em Opa, casa, deu mas uma. não sei se vocês são multados. Se sai na rua, aqui você é multado. Se alguém te pega na rua correndo, fazendo exercício, você tem uma multa, né? É, Rapaz, eu vi, ô, Rezende, eu vi um vídeo hoje da Lagoa da Pampulha aqui em Belo Horizonte, né, que o pessoal gosta de muito para lá para correr, andar de bike e tal. Tava lotada. Se tivesse alguém multando lá, dava para comprar cara, muita máscara para o hospital aí, viu? Porque dava para levantar um dinheiro bom. O pessoal, infelizmente, aqui no Brasil, e isso é é, difícil falar, né? Mas eu acho assim, se puder dar um conselho, Guilherme, eu daria um conselho aí para vocês tentarem seguir um pouco a experiência de quem está passando, porque a diferença de dias é muito pouca. Vocês estão com, acho que comparando com a Espanha, vocês devem estar com 15 dias de diferença, mais ou menos, e é pouca diferença. Ontem mesmo eu tive quase 1 hora e meia falando com um grande amigo meu, é, Ângelo Tancredo, que é um dentista fantástico de São Paulo, tem uma clínica SPI Implantes, e ele estava perguntando isso, né, falando, você acha que a gente tem que parar o atendimento? Porque eu acho que tem que parar, mas tem gente na clínica que acha que tem que seguir, e ele quer parar, mas tem pressão de gente falando que não tem que parar, né? É, eu acho que é melhor vocês se equivocarem por estar um pouco mais calmado, um pouco mais retruído, né? Do que vocês errarem e se arrependerem de terem saído muito antes, né? Muito antes, é, sabe? Então, na, na sua experiência, como que foi na sua rotina no consultório? Quando começou o papo de coronavírus, você ainda teve alguns atendimentos, foi relutando em parar, até chegar o sim, momento que foi declarado não pode trabalhar, não pode atender, fecha as clínicas. sim. Sim, eu acho que nós somos tudo. O ser humano é parecido em todo lugar, né, cara? Eu tenho uma prima na Itália e ela já estava falando dessas coisas. Eu falei, isso aí não vai chegar aqui, né? Isso aí é coisa tá lá na Itália, isso aí tá. Então, no fim, estava com essa ideia. Quando chegou aqui, eu estava com a ideia, não, isso aí tá em Madrid, aqui não tem nada, não, isso aí é Madrid. E também me via relutando um pouco nisso. Quando de repente chegaram e falaram que ia ter que fechar, eu falei, não, mas só algum implantezinho dá para pôr, eu vou lá só. Só que aí, antes de fazer, eu falei, cara, não pode ser, porque nós estamos fazendo o erro que outras pessoas fizeram. Então, aí eu parei um dia, liguei para minha prima na Itália, liguei para um amigo que tenho na China, e comecei a reunir um pouco de informação, né? Quando eu comecei a reunir um pouco essa informação, eu falei, cara, acho que eu vou preferir
errar por ser cauteloso do que ser muito valente. Então, no fim, quando chegou um pouco a informação já em Madrid, eu com a minha equipe na clínica, nós decidimos já ter uma postura de atender sua urgência, de limitar os pacientes de risco. E o que aconteceu, que a gente teve uma sorte também, que a gente tem um fluxo de paciente bastante grande, mas a gente teve como limpar a parte de urgências nessa primeira semana. Então, antes de piorar e as pessoas falarem, agora é só tratamento de urgência, a gente já tinha resolvido bastante parte na clínica. Então, isso deixou a gente bastante cômodo. Deixou a gente bastante cômodo e tranquilo de ter feito essa previsão e ter preparado antes, né, cara? Então, no fim, agora a gente está com os pacientes bastante controlados. Economicamente, sempre essa coisa que fica a pergunta de quando vai terminar e quando nós vamos poder já produzir. Mas, graças a Deus, por enquanto, nós estamos aguentando aí. Clínica odontológica está proibida de abrir, assim não, como outros segmentos. Não está proibida. A clínica, aqui o que aconteceu foi uma coisa engraçada, né? Que no fim, quando saiu a lei ou saiu a resolução deles falarem que a gente tinha que fazer o confinamento. Você me desculpa se eu alguma vez falo alguma palavra em espanhol, cara. Fico pensando se eu estou falando. Então, o confinamento, quando deram a notícia de que a gente tinha que ficar em casa, veio depois acompanhado de uma notícia que se o governo te manda ficar em casa e te proíbe trabalhar, o governo tem que buscar uma maneira de te ajudar, porque ele não pode te proibir e falar, negão, fica em casa, você produzir, só que aí você também tem que pagar sua comida e pagar tudo. Eu não sei nem como está a sua economia, mas você se vira, negão. Então, quando eles viram que tinham que fazer isso, eles voltaram atrás das decisões e falaram, opa, clínica dental não fecha, clínica dental é serviço essencial, então tem que estar aberto, só que a gente sabe que vocês não têm onde comprar máscara e material de proteção, a gente já está inteirado de que vocês não têm onde comprar, mas vocês vão ter que trabalhar. Então a notícia foi essa, negada, vocês vão ter que trabalhar. E a segunda notícia é que economicamente vocês não vão ter nenhuma ajuda. Porque no fim, claro, eu tenho amigos que têm clínica, por exemplo, com 40, eu tenho um amigo que tem uma clínica com 50 pessoas trabalhando, Guilherme. Opa, deu uma picotada. Espera que dá uma barco gigante que tem que... Tá. Deu uma travada aí. Tá ouvindo agora? Deu uma travinha, então, no fim, isso é muito complicado você fazer essa parada. Fazer essa parada é muito complicado. E aqui a ajuda do governo não teve, né? Não teve. E agora as pessoas estão tendo que se reinventar um pouco, estão tendo que buscar, procurar um pouco maneiras de poder enfrentar essa dificuldade econômica. Você imagina todos os gastos que você tem numa clínica para você parar. Sim. Não saiu nenhum pacote de linha de crédito, empréstimo com juros mais baixos. Por enquanto, não saiu nada disso. Agora saiu já uma linha de crédito aqui que os bancos estão começando a abrir, só que eles estão começando a abrir ainda com muita restrição. Então, no fim, estão falando, beleza, nós vamos vamos ajudar, mas vamos ver para quem que vai ser. Então, é tudo muito questionável, né? E outra coisa que está acontecendo aqui é que a turma está toda perdida, porque, no fim, eles soltam uma notícia na segunda, na terça eles voltam atrás, soltam outra notícia. Eu tô vendo parecido com o que está acontecendo no Brasil. O Brasil tá assim, vai e volta. Vamos sair todo mundo, vai voltar a trabalhar. No outro dia, não volta a trabalhar. Na hora que você chega na porta, já tem alguém. Pode voltar, não é para sair não. Então, no fim, a sensação que eu tenho aqui, Guilherme, eu não sei se a sua também aí é essa, mas a sensação que eu tenho aqui é de despreparado, né? Que o governo não estava preparado para uma coisa dessas, que é uma coisa que te dá muita surpresa, porque no fim você vê quantos filmes na Netflix, por exemplo, não tem falando do que nós estamos vivendo agora, cara. Se você vê os filmes, por exemplo, Pandemia, é exatamente isso. E como é que existe já essa ideia e como é que nós não se preparamos antes, né? Então, no fim, isso acho que foi um erro grande, né? E você está fazendo atendimento de urgência, pinta alguma urgência no seu consultório, você vai. Como você disse, está com dificuldade de comprar os materiais de EPI aí. Como que está fazendo? Teve alguma orientação?
Está tendo algum cuidado extra? Como que está acontecendo essa rotina sua diária com os pacientes? A rotina, graças a Deus, na clínica, eles tiveram aqui um período inicial, antes de avisar que as clínicas iam ser serviço essencial e que iam ter que estar aberta, eles pediram, não foi muito pedido, foi meio uma ordem, você tinha que mandar para eles, para o governo, um certificado de quanto material de proteção você tinha na clínica, qual é o seu estoque da clínica. Então, você tinha que mandar para eles o seu estoque, e aí, no dia seguinte, eles falaram, agora, além de mandar o seu estoque, você vai doar para os hospitais o seu estoque, porque nos hospitais nós estamos sem material de proteção. Então, 90% das clínicas doaram todo o material e ficaram sem material de proteção e sem possibilidade de comprar. Graças a Deus, eu na clínica tinha um estoque bom, que no fim deu para eu fazer uma doação para o hospital e deu para eu manter um pouco de material, que graças a Deus ainda eu tenho. Então, no fim, eu vou te falar que no fim eu tenho material de proteção, só que uma coisa é verdade, Guilherme, se você for ver a proteção agora como deve ser, eu tenho proteção, mas não estamos com essa proteção. Tenho máscara, Sim. mas se você for avental, por exemplo, ou de gramatura 30 ou impermeável, trocar a cada paciente, são protocolos muito complexos. Se você vê, E por inviável exemplo, também, né? não, vai Até ter que buscar uma financeiramente, maneira, né? a odontologia acho que vai ter que mudar, pelo menos nessa fase inicial, até se encontrar um pouquinho, estabilizar um pouco a coisa, as pessoas estarem já vacinadas, vai ter que ter um período de baixada, de lentidão, né? Perdão da palavra, lentidão, porque no fim, se você pensar aqui, as notícias que chegam para a gente, por exemplo, é que, por exemplo, se entra uma pessoa no seu consultório que está diagnosticada com positivo, que os vírus, as partículas que são geradas pelo aerosol, esse vírus pode permanecer no consultório até 9 horas, né? Até 9 horas no ar. Sem contar que a superfície, se não for perfeitamente desinfectada com desinfectantes hospitalares, ela pode ficar até por 9 dias. Isso é a informação que a gente está recebendo. Então, você pensar, como é que você faz para atender um paciente a cada 9 dias? Sim, Né, sim. ou que seja um paciente a cada 3 horas. Você tem que sair um paciente e espera 3 horas para entrar outro. Né? Não dá. Então, no fim, ainda eu acho que o protocolo ainda é muito incerto, é Não, inviável. e além de muito incerto, né? Ele está variando muito. Hoje, mais cedo, eu conversei com uma baita dentista, especialista em odontologia hospitalar. Na verdade, não é o termo especialista não é adequado, né? Ela tem a formação de odontologia hospitalar, já ajudou a elaborar bastante protocolo para pacientes de CTI. Enfim, ela falou, Guilherme, tudo que já estava decidido há 10 dias atrás, muita coisa já caiu por terra, né? Claro. As coisas estão evoluindo, não existe um protocolo definido ainda. Então, às vezes, a gente está na expectativa de estar se preparando de uma maneira e ainda é tudo muito novo para todo mundo, né? A gente tem que Nisso que precisa formatar esse protocolo. Né? Teve uma companheira, a grande amiga minha, Mônica Romero, está aí com vocês em São Paulo, uma pessoa fantástica também em tema de biossegurança, teve dando uma palestra aí em internet, eu tive acompanhando e ela falava justamente isso, que agora, no fim, a dificuldade de estabelecer esses protocolos é que é uma situação muito nova e ainda a gente não sabe como funciona a coisa. Então, no fim, eu acho que ainda vai ter muito trabalho de estabelecer um protocolo e de viabilizar esse protocolo, né? Se você vê, não sei se vocês já estão recebendo aí vídeos de protocolo de clínica odontológica na China. O protocolo de atenção que tem agora, desses vídeos que chegam da China, é uma coisa inviável para o mercado dental agora mesmo. Então, o mercado vai ter que se reformar ou a gente vai ter que estabelecer outros protocolos. Eu acredito que isso, no fim, com as mentes brilhantes que tem na odontologia, isso vai acontecer e nós vamos buscar, vamos procurar e achar uma maneira de junto viabilizar o protocolo e as necessidades do paciente. Eu não acho que a odontologia, tem muita gente aqui que está achando que a odontologia vai desaparecer como profissão, ou como profissão que temos hoje em dia, que vai desaparecer, porque não tem como trabalhar nos estándares que estão pedindo. Mas eu acho que as mentes brilhantes que fazem parte da odontologia hoje, tanto no Brasil quanto na Espanha, eu acho que junto
vão conseguir chegar numa maneira de estabelecer um protocolo. Sim, que eu acho que o que vai acontecer na odontologia, Guilherme, eu acho que a odontologia barata e prostituída, desculpa a palavra, mas a Sim, odontologia sim. prostituída, eu acho que vai acabar, a tendência vai acabar, porque no fim, isso que vai fazer as pessoas se darem conta de que a odontologia não é um brinquedo de que você recebe uma pessoa e pode fazer qualquer coisa e tá tranquilo. No fim, é uma profissão médica e que você tem que ter um cuidado com essa pessoa Sim. que entra. Mas isso sempre foi assim, cara. No fim, o contato de biossegurança em cirurgia sempre deveria ter sido assim. Agora está mais em Uhum. evidência e nós vamos ter que viabilizar uma maneira de. Ó, pera aí que deu uma travadinha, deu uma travadinha, vamos lá, vamos lá. Não, mas eu concordo com você. Isso, por um lado, vai valorizar a profissão, né? Mas eu também tô, como todo dentista, tem receio de aumentar e criar uma dificuldade em realizar os procedimentos, né? E o Brasil, pelo menos, tem boa parte da população é desinformada. Então, essa parte da prostituição da profissão, eu tenho lá minhas dúvidas se isso realmente vai acabar totalmente, porque tem gente que acaba sujeitando, né? Vamos dar uma restabelecida aí. Tá, 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 tá. Tá ouvindo Aí, legal aí? tô ouvindo legal. Tá ouvindo? Então, tomara que a nossa profissão ela tome um rumo de positividade após toda essa turbulência, né? Quanto a esses números que tem da Espanha, hoje eu recebi um relatório, 12.418 mortos, 58 mil hospitalizados, 6.800 pessoas em CTI. Como é que está, para quem está vivendo aí, conviver com esses números? A estatística é próxima a isso mesmo? Os hospitais estão lotados? Como é que está o dia a dia aí? É próximo a isso, Guilherme, no fim não é a estatística real, tá? Não é a estatística real porque agora eles já não estão fazendo teste a qualquer pessoa, é, então no fim esses números que você tem aí são números por baixo, né? Então pode fazer a soma desses números para cima, porque eles não estão fazendo a somatória desses números realmente. Quer dizer, se você hoje tem um paciente ou uma pessoa que morre com 85 anos de febre, eles nem fazem a prova do coronavírus, que eles não querem saber. Não, já morreu, deixa ele lá quieto, que nós não queremos saber se é coronavírus ou não. Tá? Então, no fim, Uhum. eles estão tentando, de qualquer maneira, acalmar a população, porque a população está 15 dias em casa e ainda a curva não baixou, não inverteu, não baixou e nem deu sinal de vida de que vai baixar. Isso que eu ia Então, no fim, perguntar, não está com cara de que está no pico, não, a tendência, no seu ponto de vista, é que está subindo ainda? não, no fim, a turma, o pico você sabe só depois que começou a baixar. Então você fala, Depois que ficou lá, desce. tá vendo? Você não Uhum. sabe. Se você não viu a maior onda que tem, você não sabe qual que é o pico da maré que você tem aí. E aqui está acontecendo isso, que no fim eles estão assustados por isso, porque no fim pediram 15 dias e a galera aceitou. Tá bom, 15 dias estamos. Só que agora eles já aumentaram para mais 15 dias. E no fim, quando você faz isso, você perde a referência e a credibilidade. Você fala, cara, você pediu 15, agora você está falando mais 15, então vai ser até quando? Tanto é que agora eles já não falam mais até quando. Quer dizer, que pode ser, por exemplo, as crianças, eu estou com meus filhos em casa e tal, e eles deveriam terminar no final, no começo de junho. Mas eles acham que já não vai voltar para a escola. Por exemplo, a escola das crianças que já terminou o trabalho que tinha que ser feito foi feito e agora tudo por internet, tudo por um trabalho remoto, né? Por internet. Eles não acham que as crianças vão voltar porque eles acham que ainda vai demorar para baixar essa curva. E a quarentena, por mais que consultório está liberado, a poder funcionar, mas como não tem os equipamentos, acabou tendo que ser doado quase tudo, né? O comércio em geral, tudo fechado. A turma está trancafiada dentro de casa mesmo. Tudo fechado. A única coisa que está aberta por enquanto são algumas clínicas odontológicas, é, algum atendimento mais essencial, por exemplo, veterinário ou supermercado, a parte de alimentação,
no começo tinha muito essa coisa de que as pessoas pensavam que não, vai faltar alimento, vai faltar não sei o quê. Muita gente desesperada comprando papel higiênico, comprando um montão de coisa. Papel higiênico foi o item que mais esgotou em em todas as lives. Isso Foi no Brasil su- também foi assim? Oh, até que eu não percebi. Quem tá vendo a gente, e fala se no supermercado teve falta de papel higiênico. Parece que no Brasil não. Parece que o pessoal no Brasil usa outras alternativas em caso de falta. E aqui, então, no fim. Mas isso, Aí o também foi. supermercado continua com bom. Continua com boa quantidade de. O que eles vão fazer a partir de segunda-feira, já falaram é, que a partir de segunda-feira eles já vão endurecer um pouco mais o confinamento. Então, você já não pode mais ir no supermercado para comprar qualquer coisa, eles vão pedir que você vá só para comprar realmente essencial, vão liberar essa compra só alguns materiais. Cara, porque tinha gente que o que estava fazendo é para poder sair de casa, estava indo até o supermercado. Ou arrumava um Uhum. cachorro para passear, ou ia até o supermercado comprar qualquer coisa. Então, no fim, eles estavam fazendo isso. E agora eles estão limitando muito isso, né? Então, proibiram, por exemplo, já o, a presença de mais de um familiar no hospital. Você não pode entrar mais do que um determinado número de pessoas dentro do supermercado, né? Então, você não pode ir com algum outro membro da família no supermercado. Então, no fim, eles estão mudando bastante essa, essas regras para tentar endurecer um pouco mais. Mas aqui, no fim, no geral, acho que a população respeitou bastante bem, desde quando pediram para ficar em casa. Eu acho que o respeito é bastante grande. Você não vê gente na rua. Eu, alguma vez ou outra que tive que sair para atender urgência na clínica, você vê a rua vazia realmente, né? Você vê a E rua quanto que vazia. é a multa aí? Quanto que é a multa se pegar um cidadão zanzando na rua aí? Cara, eu não sei quanto, não sei te falar quanto é a multa. É, mas não deve ser pouca coisa, não deve ser pouca coisa, porque até nas Sempre. notícias que você vê, é, eles falam que até teve alguma outra detenção em Madrid. É algum cara que teve que ser preso porque no fim se recusava a pagar a multa, teve que ser preso para poder. Eu tô achando que o Francis falou aqui, ó. Eu tô achando que o Brasil só tem um recurso, porque tem muita gente achando que é férias, supermercado lotado, sem regra nenhuma para entrar, pelo menos aqui próximo aqui de casa, disse que estava lotado e o pessoal juntando churrasco, enfim. O Francis falou que na Filipinas tá tomando tiro quem sai na rua. É o jeito mais fácil de eliminar o coronavírus. A pessoa sai e toma um tiro. A gente fez uma live com o colega da Angola, um médico da Angola, que ele falou que lá a polícia está usando força física mesmo com o pessoal também. Está saindo na rua e o couro está comendo para botar a ordem. Mas essa ideia do tiro talvez seja Você a que mais funciona aqui no Brasil. está na varanda aí só com a espingardinha para preparar, né? No fim. O duro, sabe qual que é, Guilherme? Se isso não funciona de maneira geral, se o povo não tem a consciência de fazer em grupo esse Tiro. trabalho, não tem eficiência nenhuma, né? Uhum. É, sim que é verdade que no fim, talvez possa ser que no fim seja também uma maneira, por exemplo, de atender a isso é fazer limitar as pessoas de risco, tentar deixar algumas pessoas para o país não parar também, porque no fim é difícil você pensar do outro lado, você falar como é que você para um país com a força que tem o Brasil, por exemplo, e com a econômica que um país tem de produzir, falar agora paramos por 2 meses, ou paramos por um mês. A China está parada faz 4, né? Eles estão começando a voltar agora, e já faz Uhum. 4 meses que. Só que também tem uma coisa: o preparo anterior que eles tiveram lá é diferente. Então, no fim, a caixa, o cofre que eles fizeram é diferente. Então, até fica Uhum. difícil discutir isso aí, da onde saiu, como saiu, por que saiu. Então, mas sim que é verdade que tanto para o Brasil quanto para a Espanha, eu acho que é difícil parar um país sem ter uma repercussão muito forte quando tiver que voltar. Eu não sei ainda como é que vai ser a volta da Espanha, mas não espero que seja Você, fácil. você compartilha desse sentimento dos dentistas brasileiros, porque é o seguinte, o dentista brasileiro tá louco para voltar a trabalhar. E até um pouco reflexo da falta de comprometimento da sociedade com a quarentena. Já que é para fazer mais ou menos, a boa parte está querendo voltar a trabalhar, fala assim, eu tomo meus cuidados,
Enfim, você falou aí do colega da Espanha, do colega de São Paulo. Eu também, eu tenho uma clínica com 52 funcionários, 52 pessoas que trabalham envolvidas na clínica. Então, pensa só a pressão que é, 15 dias parado, 15 dias sem faturamento, é, sem previsão de voltar, né? Mas eu respeito, eu compreendo e estou disposto, se a sociedade, todo mundo por respeitar a quarentena, vamos respeitar de maneira séria, né? Porque não adianta, uma turma para e a outra fica zanzando. Nós tivemos ontem a live do Jorge Mateus, não sei se você ficou sabendo, todo mundo ficou no YouTube vendo. Pô, o que eu vi de galera, gente. Ó, e outra coisa, eu vou ser bem franco, o que eu vi de dentista, que eu sigo boa parte dos dentistas que segue o dentista gestor. O que eu vi de dentista juntando com turma para ver a bendita live, pô, gente, é muito incoerente. É muito incoerente. A pessoa mete a semana inteira uma hashtag fica em casa e junta com a turma para fazer uma farrinha numa live, né? Não é legal, entende? Então, as Sabe pessoas quando acho que vai mudar um pouco isso, Guilherme? Ah, Sabe quando acho que vai mudar um pouco isso? Quando as pessoas daí começarem a ter ou próximos que vão começar a ter problema, entendeu? Porque no fim, é, eu, por exemplo, aqui eu tenho, no começo quando a gente pensou que era só pessoas de risco, por exemplo, pessoa de risco são os acima de 60, ou quem tem alguma doença sistêmica, nós estamos fora de risco. Só que eu tenho amigos que tiveram que ser internados, tenho um amigo de 47 anos que foi internado, triatleta foi internado por causa de positivo, por causa de pneumonia e, no fim, problema respiratório. Então, se ele não tivesse tido a oportunidade de ser internado com urgência quando necessitou, ele tinha falecido. E, no fim, ele pegou o barco no começo, quando começou a crise aqui. Agora os hospitais estão tudo lotados e não tem respirador para todo mundo. Então, no fim, se ele necessitasse agora dessa ajuda, ele tinha ido embora. Então, no fim, isso acho que você ter que esperar chegar tão perto para poder se proteger, eu acho que é um erro. Cara. Então, acho que no fim tem que aprender do exemplo de vários países que já estão passando por isso, que já passaram, e entender que no fim nem tudo é o dinheiro. Eu acho que, aliás, eu acho que esse seria o grande presente o problema do Brasil, que esse bicho vai dar para a gente é isso. O grande presente que esse bicho vai dar para as pessoas que serem capazes de entender é que a gente precisa ser um pouco mais solidário, precisa pensar um pouco mais no outro, precisamos nos ajudar em grupo. Vai ter uma crise mundial econômica? Vai, só que a gente também vai ver que, no fim, as pessoas que têm vontade de ajudar e de retomar o barco vão ser as pessoas que vão sobreviver depois. Então, quem não for solidário, acho que vai, por uma maneira ou por outra, vai ter que sair do barco. Porque, no fim, o sentimento solidário vai ser muito forte depois nessa volta. Só que eu acho que, no fim, é melhor ser solidário desde o começo do que você esperar o bicho chegar tão perto. Então, no fim, acho que esse é o problema é que o Brasil, Recena, a gente está vivendo uma polarização política que está refletindo na atitude da Sim. sociedade, né? Então, virou meio que uma guerra, né? E eu ia até perguntar isso, que você já entrou um pouco no assunto, você, como profissional, como dentista, como colega de profissão, qual que é a sua preocupação financeira com a saúde, com a sua saúde financeira, com a saúde financeira do seu consultório e, completando, você vivenciou próximo, então, pessoas do seu convívio que tiveram, que testaram positivo para a doença e com consequências, de maneira sintomática. Sim. A minha preocupação econômica agora mesmo, no fim, acho que a preocupação de todo mundo é principalmente de não saber quando é a volta para você poder fazer o seu estudo de caixa, né? Então, de você... se voltar em tanto tempo, eu aguento. Se voltar... Então, você não consegue estabelecer um plano de ação se você não sabe quando vai ser o tempo de volta e quanto tempo vai demorar. Então, no fim, agora mesmo, acho que a filosofia é você se colocar na pior situação e se preparar para isso. Porque, no fim, por mais que a gente pense que depois esse confinamento vai demorar menos tempo, eu não acredito que a força do mercado vai estar saudável para poder voltar para um nível de clínica como a gente estava antes, Guilherme. Eu acho que, no fim, a gente vai abrir as clínicas para poder... Só que os pacientes
vão estar quebrados por aí também. Então, no fim, eu acho que esquece um pouco, pelo menos por um bom tempo, essa história de reabilitação estética. No fim, as pessoas vão acabar vindo porque tem dor e não tem outro remédio. Acho que o dentista, no começo, vai passar para segundo plano e nós vamos ter que aguentar essa fase até retomar o que a gente estava fazendo, que é, não, eu tenho um dente feio e vou lá para o cara me ajudar e pôr bonito. Eu acho Uhum. que isso vai demorar um certo tempo. Então, isso é a preparação que eu faço mental e economicamente. É, e das pessoas próximas, eu acho que isso é uma realidade e é só você começar a perguntar para quem você conhece agora. Você acaba de conhecer um cara, que sou eu, que teve um cara perto, então está mais perto de você. Porque no fim você já Uhum. conhece alguém que já te falou e que você já confia que você sabe que é Que, verdade. que essa doença existe, né? Que é a grande, que é o que o pessoal duvida, né? E que não é uma gripezinha aqui também, no fim, porque tem a estourar, no fim, isso é uma gripe e tal, estão exagerando, porque isso também passou pela minha cabeça no começo. Falar, não, isso aí é uma gripezinha, estão exagerando. Então, no fim, a informação vai chegando, então você fala, opa, já chegou perto, então realmente eu vou ter que me proteger, eu vou ter que me precaver, porque a economia vai estar abalada. Então, eu acho que é um erro querer abrir os consultórios como se nada tivesse acontecendo agora, porque os pacientes em volta não vão estar igual. É, por mais que essa bolha tivesse no Brasil, você falasse, o Brasil não está passando por isso, né? Imagina que o Brasil não estivesse passando por isso. Eu vou te falar que o mundo está passando por isso. Então, se a economia do mundo muda, no Brasil também vai mudar, porque Vai refletir. você atende empresários que trabalham com, Sim, sim. com o mercado estrangeiro. Então, Não, esse hoje é tudo empresário vai ter. globalizado. Não tem esse Cara, então papo no fim, da crise chegar aqui uma marolinha, não. Não tem isso cara, mais, não. eu não acho que essas coisas podem ser tratadas de maneira isolada, porque no fim está tudo muito conectado já, né, Sim. cara? Então, no fim, eu acho que é bom tratar de uma maneira mais globalizada e É. aprender com o que as pessoas estão falando. Olha, Recena, foi muito interessante bater esse papo, porque a Espanha, o mundo está de olho na Espanha também, assim como a Itália, assim como a China, agora os Estados Unidos. A Espanha sofreu e está sofrendo muito da pele com todo esse vírus, né? Toda essa repercussão de parar, hospital lotado, várias mortes. Nós estamos chegando aqui, nós temos mais 2 minutinhos para falar com o pessoal. Primeiro, em nome de toda a classe odontológica, eu gostaria de te agradecer, né, a sua boa vontade desde o início que a gente conversou. O seu esclarecimento foi muito bacana. A gente vai voltar a bater papo de Cadicã ainda, vai bater alguns outros papos. Você vai me Boa. falar, porque a segunda etapa dessa turnê que eu estou fazendo pelo mundo, eu quero fazer quando a pessoa, tipo, o pessoal estiver voltando os atendimentos, né, para Boa. poder a gente Conta esclarecer, comigo. Hoje, porque eu não. antes de fazer o nosso live, eu estava dando um live é, também para um grupo de dentistas aqui, falando justamente o, como é que o mundo digital pode ajudar essa retomada, né? Que no fim eu acredito que pode ajudar e tem como. Mas a gente conversa num outro dia Vamos, sobre isso. vamos. E vamos ver, eu quero pegar essa realidade da retomada da odontologia após a Covid-19, ver como que Boa. tá os países e tudo. Agora aproveita, dá o recado aí, tem muito colega seu, muitos seus seguidores aí. E fala para os dentistas brasileiros, dá o seu recado, fique à vontade. Guilherme, eu queria te agradecer por essa oportunidade. Queria dizer para os dentistas brasileiros não perderem o ânimo, mas ter paciência um pouco. Ter paciência porque é uma situação que a gente não entende ainda. Vocês nunca passaram por isso, ninguém nunca passou por isso, então é difícil vocês escutarem alguém falando com muita sabedoria, né? Então, no fim, qualquer um pode estar equivocado. Só que eu acho que aí é mais fácil vocês errarem por ter um pouco mais de cautela do que errarem por ter pressa. Então, no fim, dono da verdade agora mesmo acho que não existe, porque não existe pessoas que passaram por uma coisa desse jeito, pelo menos no mundo atual. A gente teve pandemias antes, mas ter um cara vivo que sobrevive, né, que vivenciou essa dificuldade, eu acho que não tem agora para a gente poder aprender. Então, no fim, nós vamos ter que aprender passando por isso. Então, o meu conselho Bacana. é que vocês, como classe odontológica, se deem a mão, que deixem de olhar o dentista do lado como um competidor, quer dizer, como que Concorrente. vocês olhem, concorrente, que vocês olhem para o dentista do lado como
um amigo e uma pessoa que vocês vão ter que ajudar possivelmente. Vocês talvez precisem de ajuda e o do lado também. Então agora é a hora de ser um pouco mais solidário e de trocar os valores. Acho que é uma grande hora para trocar de valores, Guilherme. Excelente. Vai cair a qualquer instante. Muito obrigado de coração. Fechamos com com chave de ouro essa primeira etapa da turnê. Valeu, Começamos Guilherme. na China e essa super live com Recena da Espanha. Meu Um amigo, abraço, muito cara. Um obrigado. abraço. Prazerão. A gente vai batendo papo, hein? Pessoal, Valeu. fiquem com Deus e um excelente restante de domingo. Vem muita coisa boa por aí, tá? Valeu, Tchau, um amigo. abraço. Tudo Tchau, de bom, tchau. viu?